Está a gravar, bem-vindos ao AceleraCast, o podcast luso-brasileiro sobre Fórmula 1 e corridas em geral. Comigo tenho o meu colega brasileiro, Fernando Trindade, diretamente do Rio de Janeiro. Fernando, estamos bem? Estamos, depois de um bom tempo sem Fórmula 1, voltamos com o pé direito, né? Com o pé ali no acelerador, né? Albert Park entregou tudo que a gente precisava durante esse tempo que ficamos sem Fórmula 1, entregou um pouco de caos, muita velocidade, chuva, briga de piloto com engenheiro, mas a gente vai guardar tudo com calma e aí a gente vai destrinchando o que foi esse GP. É isso mesmo, teve aí um bocado de tudo, foi um GP assim um bocado caótico, mas é como nós gostamos, é um pouco de caos e animação. Eu começaria por falar primeiro antes do GP, um pouco dos bastidores, um assunto que se falou bastante no Brasil, e não só no Brasil, em geral, mesmo na imprensa alemã e na imprensa portuguesa falou-se sobre isso, que foram as declarações de Helmut Marko sobre o Bortoleto. Não sei se vale a pena Uhum. falar sobre isto, mas acho que esse tipo de pessoas não merece lá muita atenção, porque, na minha opinião, são pessoas que até intoxicam um pouco a Fórmula 1, mas vamos dar então atenção que Bortoleto, na opinião dele, não era um piloto de velocidade pura, era um piloto de categoria B, ele até classificou os pilotos de categoria A e B e C. Eu gostaria um bocado mais da tua opinião como brasileiro e como estás aí mais a absorver as opiniões do povo brasileiro. Quais foram as reações destas declarações? Primeiro o pessoal ficou meio indignado, né? Porque o pessoal sentiu que foi um ataque gratuito e sem motivo, né? A gente sabe que as pessoas têm, como o Helmut Marko, que são pessoas importantes para a Fórmula 1, eles acabam sendo questionados de algumas situações, né? E eu acho que ele foi um pouco agressivo, um pouco desnecessário em relação ao Bortoleto, né? Diminuiu um pouco os feitos dele, né? É um cara que foi campeão da F3, foi campeão da F2 como rookie também, e é um piloto muito mais estável, muito mais consistente do que alguns pilotos que ele considera como pilotos A, como o Liam Lawson, como o Rajak, que infelizmente teve aquela situação na corrida. Mas eu acho que o Bortoleto se saiu bem, né? Ele sabe que a forma que ele tem que responder a essas críticas, construtivas ou não, é pilotando, é mostrando o resultado na pista. E o Bortoleto se saiu bem na resposta. A imprensa, no modo geral, foi contra, né, a colocação do Helmut Marko, acho desnecessário também. Então, eu acho que caiu bem mais para o lado do Bortoleto e não caiu tão bem para o Marco, né? Eu acho que o Helmut Marko, na sua história, sempre tentou colocar este tipo de frases também para fazer o seu jogo psicológico. Uhum. Aliás, ele tem um piloto que é rookie, que é o Adjar. Aliás, tem dois, tem o Adjar e o Lawson, e muito provavelmente aquilo que ele quer é colocar pressão Uhum. nos outros rookies para que os seus saiam melhores. Agora, se isso vai Uhum. resultar ou não, isso já são opiniões diferentes, não é? Visto que ele É, sempre tentou, digamos, intoxicar um pouco ao seu redor aquilo que ele não gosta. Inclusive dos seus próprios pilotos, não é? Porque muitos dos seus pilotos não se é, deram bem na Red Bull, mesmo por parte da sua própria intoxicação. e assim, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a corrida geralmente começa já no bastidores, né? Com aquelas trocas de farpa, aquelas Muito. situações, Na aquela troca Fórmula de 1, muito. acusações. Então, tende a ser assim. Tende a ser assim. E é algo que o Bortoleto já passou no primeiro teste. Eu acho que não vai ser o último, mas é importante ele estar focado na corrida e tentar absorver os comentários mais positivos e construtivos possíveis, né? Exatamente. Ele está começando agora, né? Eu só para fechar este tema, eu gostava de dizer que a velocidade pura é realmente importante num piloto de Fórmula 1, mas não é só isso que é importante. É importante ter a gestão psicológica, a gestão física, a gestão Questão de consistência. Questão emocional, de a consistência. consistência, o saber tratar dos pneus, a experiência. Portanto, Ah, velocidade pura é importante, mas não é só isso que classifica um piloto. uhum. Mudando ainda agora de tema, ainda nos bastidores, o filme da Fórmula 1 foi anunciado com pompa e circunstância nas redes sociais e na internet. Sairá para o fim de junho. Já houve um trailer. Já viste o trailer?
Não, ainda não vi o trailer, mas estou animado. Vi muita notícia do Brad Pitt, né? Que é o ator principal, ali nos bastidores e tudo mais. Eu lembro até de uma situação engraçada que o Alonso estava dando entrevista, aí um monte de movimentação e o Brad Pitt passando ali, ele sem entender nada. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não me avisaram de nada. E aí, assim, eu estou confiante. Estou confiante que vai ser uma ótima oportunidade para a Fórmula 1 atingir públicos que eles não atingiram ainda. Sim. E eu estou confiante que vai ser uma boa oportunidade, né? Sim, passará por aí a estratégia, até porque o Drive to Survive, por exemplo, resultou bem, trouxe bastantes novos adeptos ao desporto e provavelmente o filme também irá fazer o mesmo. Esperemos que seja um filme Uhum. não muito romancista, mais realista, mas eu acredito nisso até porque o Lewis Hamilton é produtor do filme, por isso trará Uhum. uma visão mais realista do desporto. Esperamos então por esse Sim. filme, estaremos então até aqui, até ao fim de junho. Depois, quando virmos o filme, até poderemos fazer então um podcast a falar sobre isso. A Liberty Sim. Media, mudando agora de assunto, a Liberty Media também, antes do Grande Prémio, anuncia a renovação de Domenicali. Domenicali, que é Sim. CEO da Fórmula 1. Domenicali, fazendo aqui um pouco de história, começa a sua carreira da Ferrari, da Fórmula 1, chegou a ser time principal da Ferrari, mais tarde, saindo da Fórmula 1, passou para CEO da Lamborghini, também no Motorsport, mas mais em GT, não é? E no fim, então, sobe a CEO da Fórmula 1, que é desde 2021 e estende o seu contrato até 2029. Sim, ele que chegou substituindo o Jean Todt, né? Que é um nome também Sim, super reconhecido na Fórmula 1. E para quem não sabe, né, a Liberty Media é uma empresa americana responsável pela produção de imagens, conteúdos, audiovisuais, tudo relacionado à imagem ali da Fórmula 1, é a Liberty Media que cuida, né? E o trabalho tem sido bem feito, porque o público responde por si só, né? O aumento de adeptos, como sim, vocês falam, sim, eu ou considero. de seguidores, Seguidores, exato, então, desculpa, torcedores. Yeah, torcedores aqui, adeptos exatamente. aí. Exatamente. Sim, eu considero positiva também a entrada de Liberty Media e de Domenicali. Uhum. A Fórmula 1 tem vindo em crescendo. Teve alturas que esteve bastante mal. E eu acho que se nessa Uhum. altura houvesse uma crise do Covid, que a Fórmula 1 muito provavelmente não iria sobreviver ou então iria ter muitas dificuldades em o fazer. A Fórmula 1 com a É, Liberty Media acaba por conseguir sobreviver sobreviver ao Covid, à pandemia, e está cada vez mais forte que nunca. E foram então sim, por. e assim, e o sucesso da Fórmula 1 como esporte, ela tem se refletido nas arquibancadas, né? No GP da China, por exemplo, do ano passado, terminou um dia os ingressos ali para as pessoas assistirem. Óbvio que tem a questão do efeito John Go, Guangzhou, né, que é o piloto chinês. Sim, Guangzhou. Né? Yeah. O Brasil, por exemplo, tá com um aumento de público ano após ano, desde 2020, depois pós-pandemia, entendeu? Então, esse é um efeito claro e prático de como o Fórmula 1 tem crescido e rejuvenescido seu público ao longo dos anos. É verdade. É verdade. Bem, foram então as considerações aqui sobre os bastidores da última semana, desde o último podcast que fizemos. E então vamos passar ao que mais interessa, que é aquilo que foi difícil devido aos horários que se passaram. Eu tenho aqui um pouco de jet lag, digamos. Não é jet lag da andar de avião, é jet lag de sonos trocados. Mas É. eu não conseguiria também dormir porque eu já estava há muito tempo à espera de Fórmula 1. E podemos começar Uhum. então nos testes da Austrália. Aqui uma leve passagem pelos testes, em que no primeiro e no segundo dia, na minha opinião, a Ferrari até se mostrou bastante forte, mas Sim. no terceiro dia aquilo parece que
O que é que tu achas? meio que desandou, né? No segundo dia, quando o Leclerc ele foi pole, teve o melhor tempo, no caso, diferença da 6 décimos, mais ou menos, em relação ao Piastri, foi na última curva. Na última curva, ele entrou de uma forma muito mais agressiva, muito mais estável, que fez a diferença para que ele pudesse ter o melhor tempo dali do treino 2. Foi a única diferença. Mas assim, o que eu percebi foi uma estabilidade muito grande da McLaren, provando que é franca a favorita a equipe, entendeu? A Sim. questão vai ser a disputa de pilotos. Aí tem que ver o que eles vão decidir, se vai ter aquela regra mamão papaya, né? Deles brigarem sem se tocar. Vamos ver, Então, não é? eu, eu não entendi a Ferrari. A Ferrari nos 2 primeiros dias estava muito bem, no terceiro deu uma caída. A Haas foi a pior equipe dos 3 dias de treino. Eles não conseguiram. O Berma teve aqueles problemas, né, de batida, né? Sim. Então, isso acabou até prejudicando ele na qualificatória. E o Ocon, ele foi o pior em todos os 3 dias. Até o Sim, Bortoleto e o Hülkenberg, eles se sobressaíram. sim, mesmo ainda estamos a falar dos testes, da corrida falámos mais tarde, mas também podemos já concluir que a partir dos testes começou-se a ver que a EASE estava muito atrás dos outros. Eu Uhum. pessoalmente já tinha falado sobre isso, não sei se foi em podcast, se foi em off, não me lembro, mas eu pessoalmente já tinha dito que, na minha opinião, a Haas no Bahrein mostrou ser a pior equipa. Muita gente duvidou, disse não, a Sauber é que é pior, a Haas Não, eu também duvidei. Eu também duvidei. está em sandbag e tal, mas eu disse olhem que não, porque eu também vi a expressão das pessoas da ASE e notava-se que alguma coisa ali não estava bem. O próprio Ocon muito insatisfeito e logo a partir dos testes começámos a ver que a ASE, pelo menos na Austrália, iria ser a cauda do grid. É. E pouco, sobre os testes há pouco mais para falar. Há realmente a falar que a Williams chega e realmente confirma que os testes não tinham sido uma coincidência. Não, não. Carlos Sainz voou nos testes. Uh, Foram nos ótimos testes, resultados da nos Williams. testes, Uhum. digo treinos da Austrália. Eu quero dizer Uhum. treinos da Austrália. Um, e que a McLaren foi subindo. A Red Bull com o Max Verstappen na sexta-feira e no sábado começou mal. Na sexta-feira, peço desculpa, na sexta-feira começou mal. No treino 1 e treino 2, nos treinos livres 1 e treinos Uhum. livres 2, começaram mal. Mas depois no sábado, como já aconteceu várias vezes o ano passado, eles começam mal sexta-feira, mas no sábado já tinham Eles dão então. uma crescente. Né? Exatamente, exatamente. Portanto, há ali uma facilidade entre a Red Bull É. de sexta para sábado. No carro do Verstappen, o mesmo não podemos dizer do seu colega de equipa, na minha opinião, Uhum. de conseguir resolver as coisas. Achaste o mesmo? É. E eu achei, mas também a gente tem que levar em consideração o que estava sendo previsto no dia da corrida, né? Que houve-se um debate muito intenso se teria chuva ou não, né? Indicaria que aconteceria uma chuva muito forte durante a corrida. E talvez a Ferrari, dali no seu terceiro dia, ela tenha tentado mudar a configuração do carro para ter um pouco mais de aerodinâmica, em detrimento um pouco da velocidade, para que ela pudesse ter uma performance melhor. Eu não sei se você concorda Eu com ela. acredito que a Ferrari tentasse inventar e tentasse tirar qualquer coisa da cartola, mas como vimos mais à frente e como já é apanágio e tradição da Ferrari, quando a Ferrari inventa, as coisas tendem a correr Mal. muito, muito mal. É demasiado fora da caixa, digamos assim. Uhum. Bom, foram então os testes. Acho que não há muito mais para dizer. Podemos dizer que Bortoleto via-se que lutava ainda um bocado com o carro, é tudo novo, não é? É um Sauber, ele estava mais na cauda, mas as coisas também nos testes não dava muito Mas bem. houveram momentos muito bons da dupla da Sauber. Huckenberg também foi bem.
Sim. dentro do possível, o Bortoleto também. O Guilherme é um piloto rápido, né? O pessoal, de vez em quando, eu acho que não leva muita fé nele, né? Mas um piloto bom, consistente, rápido, né? Sim, Provou nos sim, treinos. exatamente. Passamos então para a qualificação. Na qualificação, eu peço desculpa que vou puxar aqui os resultados que se apagaram do meu computador, do meu monitor secundário, digamos assim. Vou só Uhum. aqui. Mas aquilo que podemos ver é que podemos começar pelos rookies. Lawson furado, não é? Um pouco furado, acaba por ser o penúltimo da qualificação, visto que o Foi. Berman não fez a qualificação porque não conseguiu arranjar o carro a tempo. Uhum. O Leon Lawson, ele, além de ter sido o carro mais lento, junto com o Esteban Ocon, no Q3, ele foi o penúltimo, né? Ele não conseguiu extrair praticamente nada do carro, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que isso já aconteceu várias vezes. Eu já reparei nisso várias vezes com a Red Bull, que é quando a Red Bull tem um problema à sexta-feira e os dois carros não estão bem, Uhum. eles para o sábado vão se concentrar no carro de Max Verstappen, em primeiro lugar. Sim. E depois, então, se tiverem tempo, vão se concentrar no segundo carro. Mas isto é sempre prova da Red Bull. E muitas vezes o que acontece é que realmente ao sábado, então o carro número 2 não tem os problemas resolvidos, continua com os mesmos Fica meio que problemas que tinha. abandonado. Exatamente. Uhum. Então o carro Max Verstappen, sim, e a maior parte das vezes consegue sempre resolver os problemas. Também tem muito do piloto, porque o piloto conhece bem a equipa e sabe dizer bem o seu feedback, mas depois o outro piloto já vimos disto, não é? Não é, Fernando? Já vimos. Assim, ano passado a gente viu algo similar, só que o Pérez, ele conseguia ainda extrair alguma coisa pela experiência dele, né? Porque o Pérez é um piloto experiente, né? Ele não estava nos seus melhores momentos? Não estava. Mas é um piloto com quilometragem, né? Que já tem experiência larga na Fórmula 1. Então, talvez ele tivesse algum, como a gente chama aqui no Brasil, de pulo do gato, né? Aqueles Sim, atalhos, aqueles atalhos para tirar o melhor do carro. E o Leon Lawson, ele não vai ter essa expertise, porque ele está começando agora, entendeu? é verdade. Então, é um piloto É. muito cru ainda. Então, a gente, assim, a gente entende o mau desempenho, mas eu ainda acredito que não justifica ele terminar em penúltimo. Exatamente, exatamente. Sendo que Antonelli, o outro rookie, também fica pelo Q1 e curiosamente Uhum. batido por Gabriel Bortoleto, que fica no 15º lugar no Q1 e passa a Q2 na sua estreia. É, essa foi a maior surpresa do Q3, do Q1, no caso. Né? É uma vitória já, é a primeira pequena vitória de Gabriel Bortoleto. Uhum. Portanto, ele até prova que em uma volta foi mais rápido que o seu colega de equipa, que é. Estamos a falar do Hülkenberg, não estamos a falar É, de um campeão do mundo, mas estamos a falar de um piloto com muita experiência na Fórmula 1, não é? sim, correto. E o Bortoleto ainda teve um pequeno deslize ali no setor 2 ou 3, que comprometeu um pouquinho o tempo dele, mas mesmo assim ainda foi suficiente para se manter ali nos 15 primeiros para passar para o Q2. Né? Foi uma grande vitória do Bortoleto, né? Pessoal da equipe e do Brasil. O pessoal comemorou muito essa passagem dele para o Q2. Exatamente. Sendo que depois, então, Jack Doan também chega também ao Q2. Jack Doan que às Chegou vezes bem. parece Uhum. parece um esquecido, não é? Pouca gente fala dele. Parece que eu vejo muitas vezes comentários e notícias nos jornais e parece que ele não está lá, mas de facto é um rookie que até tem que até tirando o acidente, não é? Mas isso quase todos os rookies tiveram. Tirando o acidente, até foi um piloto que trabalhou bem. Sim, sim. Ele passou pelo Q1 ali em 10º colocado. Né? Fez um tempo bom. No Q2 ele ficou à frente do Bortoleto. Acredito eu que ele poderia ter ido um pouco melhor.
Mas aí a gente entra nas inúmeras variáveis, né? Questão de acerto. Muitas das vezes, você vai ter o quê? 2 voltas em 10, 15 minutos para mostrar o seu melhor resultado. Então, você pega um piloto recém-chegado a F1, você acaba botando uma pressão muito grande nos pilotos, né? Principalmente esses novatos, que eles têm 1 ou 2 chances e só, para mostrar um resultado na qualificatória. Né? E provavelmente aconteceu isso para ele no Q2, né? Porque ele ficou em 14º, à frente apenas do Bortoleto, mas o Bortoleto errou. Né? Exato. Ele fez um tempo pior do que no Q1. Pra você ter Sim, ideia, a diferença de quase 1 segundo. sim, porque ele fez a primeira volta e depois da segunda tentou extrair então aquele bocadinho a mais, Uhum. tal como fez na primeira qual, e portanto ele tentou extrair aquele bocado a mais. E então ele próprio nas declarações disse isso. Eu na minha segunda volta tentei extrair aquele bocado a mais do carro para ver se conseguia passar então ao É, Q3, mas correu mal. Mas mesmo assim, mas na ele minha. teve azar, né? O Sim, Bortoleto teve azar também, né? Porque na sim. segunda tentativa, que ele estava indo bem, lá na frente teve uma rodagem do Hamilton, que deu bandeira amarela. E aí ele abortou a volta. Ah, sim, sim, também, exato. Exatamente. Uh, Concluindo sobre a qualificação, tivemos então os dois carros da McLaren na frente, a McLaren que chega então muito forte para a Austrália, algo que já era perspectivo. Gostaria de dar aqui uma nota ao quinto lugar de Tsunoda, que Sim. Que foi, né, assim, eu particularmente não esperava. Porque eu botava a Racing Bulls, né, mesmo com um desgaste menor de pneus no Albert Park, né, e eu achava, na minha visão, que Racing Bulls estava sofrendo com um desgaste de pneus lá no Bahrein. Eu não achava que ele chegaria tão à frente assim da qualificatória. Né? Ele conseguiu P5. E o Rajá também não foi mal. O Rajá também não foi mal. o Adjar fica Conseguiu em, fica em 11º, não passa a Q3 por um lugar. Foi assim um Uhum. sabor, um agridoce, visto que Adjar disse isso próprio. Eu estou contente, por um lado, porque não estava a contar que a minha primeira qualificação fosse tão boa. No entanto, estou um pouco desiludido porque por um lugar não cheguei à Q3. Carlos Sainz Uhum. ficou em 10º à risca, passou à risca, mas Carlos Sainz também já sabemos que é mais um piloto de corrida do que de qualificação. Uhum. George Russell, quarto lugar, portanto bate o seu colega de equipa por 12 lugares. Não, Uhum. 12 não, desculpa, 16, 4 para 16, exatamente. Do quarto para o 16º, portanto, o seu colega de equipa. E Max Verstappen em terceiro lugar, confirmando que continua a ser então um candidato ao título, certo? Certo? E 2 pontos, né? A Williams confirmou que a gente já estava conversando na semana passada Sim, e é um pouco hoje. Conseguiu colocar 2 carros no Q3, né? sim. O que a gente já estava prevendo já. E o Verstappen, né? O Verstappen é fora da curva, né? Porque ele é um cara assim, um piloto sensacional. Mesmo ele fazendo o que fez, ainda ficou 2 décimos, 2 centésimos, né? Em diferença ao Piastri, né, que ficou em segundo colocado. Então, Sim, mostra que aquele aí mostra carro não é para menos 2 décimos, é para mais. Só que é o Max é, Verstappen e então ele consegue ele fazer. tira essa diferença. Ele tira essa diferença, exatamente. Albon em sexto. Portanto, os dois carros da Williams chegam ao Q3, provado que realmente são uma equipa a ter em conta para este ano. Gasly também. Gas, Gasly, eu acho que Gasly, que chegou é. entre os 10. Eu sempre achei o Gasly um excelente piloto. Eu acompanho o Gasly desde as categorias de base, como vocês dizem aí no Brasil. Uhum. Acompanhei, eu também na altura, agora não tenho tanto tempo, mas na altura também acompanhava a Super Fórmula japonesa, que é uma categoria muito, muito fixe. É uma categoria com carros muito rápidos. E o Uhum. Gasly, era um excelente piloto, sempre foi um excelente piloto. Eu sempre achei que ele era material de Sim. campeão do mundo, ao par do Leclerc, ao par do Norris, ao par. Só que
não teve um carro para competir. Quando Nunca teve, teve, né? tinha Max Verstappen ao lado dele. E nós já falámos qual é o problema aqui, já falámos qual é o problema de ser o segundo piloto da Red Bull, não é? Portanto, acho que não vale a É, pena estar aqui a repetir. é uma missão cruel, né? É É uma quase missão cruel. um cemitério, digamos assim. Vai ser piloto da Uhum. segundo piloto da Red Bull, portanto já estamos aí, quase aí a contar com o abandono. Bom, Uhum. e da qualificação estamos fechados. Front row, linha da frente para a McLaren. E então podemos começar então a corrida, que foi com chuvinha, uma É. corrida com chuva. Uh, e a corrida, tu apostaste num safety car no último podcast, e esse safety car acontece ainda a corrida não tinha Nem começado. não tinha nem começado Eu acertei pelo menos isso, né? com o piloto de Porque. categoria A do Helmut Marko. Não te querendo desclassificar o Cara, Adjar, claro, foi uma piada. O Adjar, eu até gosto do Adjar, acho que é um bom piloto, mas teve uhum. aquele azar. Aí, infelizmente, aconteceu aquilo, né, com a Adjar, né? Na volta de apresentação, na segunda curva, ele meio que distracionou e foi direto no muro, né? E aí, infelizmente, pro garoto, né? Porque ele chega com uma expectativa alta, treina direitinho, faz parte, participa de todos os treinos, qualificatória. Aí chega no momento decisivo ali, no famoso dia D, acontece essa fatalidade, né? Foi uma pena porque o Adjar estava-me a surpreender, porque ele para já estava-se a mostrar muito maduro nos seus feedbacks, nos testes, estava a dizer Uhum. nunca se enervava e estava a tirar bons tempos para primeiro ano Uhum. de Fórmula 1, estava a ser bom, e eu tinha expectativa que ele conseguisse fazer uma boa Uma corrida. boa Mas corrida. em chuva é difícil, principalmente logo na primeira corrida com chuva. Se o Albert Park, o Grande Prémio da Austrália, já tem safety cars normalmente e acidentes quando não há chuva, quanto mais com chuva, não é? Será É. difícil. Fica a imagem, como é que eu ia dizer, querida e um pouco emocionante do pai de Lewis Hamilton, que passou nas imagens Sim, sim. a abraçar o miúdo, e provavelmente terá dito: calma, rapaz, isto não é um sprint, isto é uma maratona, e has de ter as tuas oportunidades para brilhar. É uma personagem que eu O gosto muito. Anthony, ele é um pai sensacional, né? A gente sabe de toda a história dele, com Hamilton e tudo mais. Mostrou toda a sua classe, sua gentileza, né? Sua compaixão em relação a uma situação difícil, né? Do Radjar, né? Exato. Porque, assim, falta de vez em quando para muitas pessoas, e faltou para o Marco principalmente, né? Se botar no lugar do piloto, de falar, cara, que situação complicada, né? O garoto É, chega destruído no paddock e ele recebeu ali o infelizmente, piloto da melhor forma possível. Né? infelizmente já não temos o pai de Pérez, que também era uma personagem muito querida na Fórmula 1, e eles davam-se muito bem, os dois, o pai do Hamilton e o pai do Pérez. Depois temos o arranque. Norris arranca muito bem, Sim, mas Verstappen consegue ultrapassar Piastri na altura, e então Verstappen passa para segundo, Piastri fica para sim, terceiro. E no meio destas lutas, Hülkenberg também faz, não se sabe como, passa de 17º para 12º, faz um arranque à velocidade da luz. E não, entretanto, a largada do Huckenberg foi sensacional, né? Porque ele estava atrás do Kimi Antonelli, né? Com o carro superior, né? Passou o Kimi Antonelli, passou o Bortoleto, né? E conseguiu a 12ª posição na segunda volta, quando teve o safety car. Então ele passou, se estabilizou com o outro safety car, né? O Leclerc também. O Leclerc terminou lá atrás, ele foi para Leclerc quinto. ultrapassa dois carros, salvo erro, também passa para quinto lugar, exatamente, passa Albon e Isso. Tsunoda. Isso, Exato, nada, isso. exato.
Exato, foi um bom E arranque. aí com essa batida do Radiar, teve a situação do Sainz, né? O Sainz bateu na Uh, curva uh, 14, né? uh, Foi Sainz e foi Doan. Jack Doan também bate. Aliás, Jake Uhum. Doan bate na primeira volta. Primeiro bate Doan. Portanto, enquanto há as ultrapassagens e etc., Doan bate na primeira volta. Entra o safety car e em safety car na segunda volta Sainz, não se sabendo muito como, acaba por bater também e então são dois abandonos, Jack Doan e Carlos Sainz. Carlos Sainz que tinha prometido, não é? Uhum. Um pouco de desilusão neste Mas ele caso. também não estava muito confiante, né? Um dos bastidores que a gente deixou até de comentar foi o Sainz, que ele estava assim, meio preocupado porque ele não correu na chuva com o Williams. Então ele não Sim, sabia o que esperar, né? sim, E sim. acabou que um piloto mesmo experiente teve aquele vacilo e bateu direto no muro, né? Ele depois Uma o que pena. disse, ele depois o que disse no rádio é que a aceleração do carro, o torque, estava instável. Estava instável e acho que aquilo acelerou assim de repente e então o carro patinou e ele foi bater Uhum. no muro. É. Entretanto a corrida continua, a corrida continua, sempre com a mesma ordem, portanto Norris embala na frente, Verstappen vai em segundo, mas à volta 17 há ali um pequeno erro, um, No um, setor 3, né? um Do pequeno. Verstappen. Exatamente, e então Piastri aproveita e passa para segundo, sendo que Piastri uh, cola ao Norris, não é? E Uhum. começa-se a pensar que se calhar ia ali haver uma disputa, podemos falar já disso há bocado, e assim de volta 17 à volta 25, os dois McLaren dão 15 segundos a Max Verstappen em ar limpo. E você vê como que é interessante como separa o Verstappen dos demais. O Verstappen tem um carro inferior à McLaren, isso aí já se provou. Mas mesmo assim, ele não conseguiu ser ultrapassado pelo Piastri. E o Piastri estava com um carro superior, estava num ritmo muito bom, e Sim, o Verstappen fazendo aqueles milagres que ele sempre faz. Mas quando o Piastri passou o Verstappen, foi ladeira abaixo. exato. E o Verstappen, ele reclamou ainda que o desgaste estava muito grande dos pneus, entendeu? Enquanto o Piastri estava tranquilo. Tanto o Piastri quanto o Norris estavam com um desgaste bem tranquilo em relação aos pneus. Olha, parece que a tua imagem bloqueou aqui no. Deixa-me só ver se é daqui deste lado. A tua imagem está assim um bocado bloqueada. Tenta só, se puder ser, entrar no Ninja e voltar a entrar. Sair e voltar a entrar. Estamos aqui então à espera que o Fernando volte a entrar. Como nós estávamos a dizer, então como estava a dizer o Fernando, Voltei? já voltaste, fantástico, fantástico. Então, como estávamos a dizer, a McLaren, então, quando o Piastri ultrapassa o Verstappen, mostra então a Uhum. sua superioridade ao ganhar 15 segundos em agora 17 para 25 são 7 voltas. É muita Em coisa. 7 É muita voltas coisa. ganha 15 segundos a Max Verstappen e então acontece isso. Piastri, que até tenta lutar com o Lando Norris, quando se junta a ele, mas Uhum. recebe assim uma mensagem sublime a dizer que não há papaya rules, afinal. Lembras-te disso? Deles dizerem que. Lembro, lembro, lembro. E assim, quando eu estava assistindo a corrida, eu estava tentando entender por que o Piastri não passava do Norris, porque dava a entender que o ritmo do Piastri estava
não estava sendo limitado pelo próprio piloto, né? E depois a gente foi ver que de fato foi uma atitude do próprio Zac Brown que pediu para dar uma segurada, né? E quando o Norris bateu um segundo, aí eles falaram, não, beleza, já pode brigar É pelas isso, é posições. isso. Sim, porque o Piastri à volta 32 comete um erro. Fica então Uhum. distanciado a mais ou menos 3, 4 segundos de lado de Norris. Então, quando ele fica distante, aí o narrado da McLaren ouve-se: vocês podem competir à vontade. Ó, Ou seja, assim um bocado. Não sei. é um bocado engraçado, né? Sei lá, é Ou meio seja, estranho, né? mas a McLaren, afinal, há piloto número 1, não há, podem competir, não podem, porque ao fim e ao É. cabo eles disseram eram por causa das condições de chuva e não sei o quê, mas quando eles dizem que podem voltar a competir e havia essa certa distância, ainda estava a chover, portanto. Era uma aposta pessoal minha que eles dariam prioridade para o Piastri. Porque, assim, Albert Park é uma pista já antiga, todo mundo conhece, super famosa, e nunca teve um piloto da casa nem no pódio. Nem no É pódio. verdade, é verdade. E, e o Piastri era a oportunidade real de quebrar essa escrita histórica. E o que não conseguiram, no final das contas. Perdão. Sim, é verdade. Bom, entretanto, peço desculpa. Entretanto, chega a volta 34 e há o acidente de Alonso e há o safety car. E nesse safety car decide tudo então ir colocar slicks. Uhum. Uh, e quando entra em slicks e está tudo em volta de safety car, há um rádio da Ferrari, que é do engenheiro de Leclerc, a dizer: atenção que daqui a 3 voltas vai chover feio, outra vez. Chuva nível 3. Chuva nível Uhum. 3. E o Leclerc disse: epá, nível 3 é muita chuva. E ele: sim, sim, vai chover feio. E o É. Leclerc até pergunta: vamos já colocar pneus de chuva outra vez, intermediários? E ele: não, 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 vamos ficar fora e vamos ver o que é que acontece. O que depois, mesmo mais tarde, a confirmar que a Ferrari nem a si própria, nem consigo própria concorda. Não, de fato. Houve uma guerra de pilotos e engenheiros na Ferrari, um negócio assim que eu não vejo há muito tempo. Também o próprio Leclerc estava reclamando que o assento dele estava cheio de água. Estava cheio de água. Sim, Ele achou que era um vazamento. sim. Aí ele até falou com o engenheiro. O engenheiro falou: vazamento de quê? Ué, vazamento, sei lá, de água, que está encharcado. Entendeu? Então, assim, também teve a situação do Hamilton também, essa questão de parar ou não parar. Notou-se uma certa insatisfação dos pilotos para com a equipa de garagem, mesmo nas frases que iam havendo, tanto que tanto o Adami como o engenheiro Leclerc, agora esqueci-me do nome, davam informações sobre qualquer coisa, sobre a bateria, etc. Eles diziam: deixem-me em paz, deixem-me correr, eu não vos quero ouvir, tanto um como o outro. Teve um momento que o Hamilton falou assim: ó, você tinha dito que não choveria tanto. Você disse Exato. que não choveria tanto. Perdemos uma grande oportunidade aqui. Isso aconteceu mais à Aí, frente, exatamente. é, aí é complicado, né? A Ferrari sendo Ferrari, né? O pessoal que acompanha a Fórmula 1 sabe, né? Os erros, né? Exatamente. Ahm, e entretanto, lá está, começa a chover novamente. Começa a chover novamente e quando começa a chover, os carros estão todos com pneus slick. E o primeiro a rodar é mesmo Piastri, Uhum. logo a seguir a começar a chover, que roda ali no F1, no live timing até apareceu que Piastri tinha abandonado, mas depois ele lá conseguiu rodar e Sim, sim, apareceu para mim também, que ele tinha vol- abandonado. voltar à pista. E então os carros, ao ver aquilo, começam a ir à box, a colocar pneus Uhum. novamente intermédios. Uh, primeiro Verstappen fica,
mas depois, 2 voltas mais tarde, também ele vai então colocar pneus intermédios. Mas a Ferrari, mais uma vez, pensando fora da caixa, decide ficar cá fora, não é? Sim, e isso custou a corrida deles. Porque houve um momento que o Hamilton estava em primeiro. Se ele Exato. tivesse parado junto com todos os demais, eu não vou garantir que ele seria o vencedor desse GP. Mas não ficaria lá atrás como ficou. Passando o Exatamente. perrengue, penando para passar do Gasly, depois foi ultrapassado pelo Piastri. Então, assim, foi uma confusão absurda depois dessa batida do Alonso por parte da Ferrari. E até o próprio Leclerc, que estava em quinto lugar, também poderia ter salvado a sua posição, que dá bem mais pontos do que da posição onde ele ficou. E entretanto, a Ferrari com aqueles pneus, assim um bocado sem saber o que fazer, há mais um safety car, este mais infeliz para nós, para vocês brasileiros e para mim que Sim. também sou fã de Bortoleto. Aliás, batem 2 pilotos, que é o Lawson e o O Bortoleto. Lawson, e o Lawson ele bateu porque ele era um dos pouquíssimos pilotos que debaixo de chuva ainda não tinha trocado. Ele estava de médio. Então, pô, Albert Park, você dá esses mods assim, é complicado, né? É o que eu digo. Albert Park, já sem chuva, é uma pista difícil que provoca bastantes acidentes e bastantes safety cars. Uhum. Então, com chuva, as coisas pioram bastante. E então há o safety car e a Ferrari. Os carros não estavam muito separados, Uhum. muitos tinham ido à boxe há pouco tempo. Não havendo muito tempo de interferência, a Ferrari decide então ir à boxe, trocar de pneus, e o Tsunoda, que também estava a fazer uma belíssima corrida, a própria Racing Bulls, não sei se foi por eles também terem tido já a sede em Itália, acaba por imitar a Ferrari, e Tsunoda, que estava a fazer uma belíssima corrida até então, também acaba por sair furado Sim, e sim. perde todos os lugares. Salvo eu, também estava em quinto lugar, uma coisa assim qualquer. Sim. E isso foi até uma declaração que ele deu. Ele achou, ele teve esse sentimento também que demorou muito para chamar ele, né? Isso comprometeu, porque ele estava num ritmo muito bom. Ele fez ali, chegou no P5, estava mantendo a corrida dele, fazendo dentro da limitação do carro, dentro da Tsunoda sua capacidade. estavam as, Estava estavam as. tava muito bom. Eu acho que o nosso amigo. Mas, mas o erro de estratégia custou a corrida dele. Ele até falou, ó, esse ano vai ser um ano muito apertado, né? Cada ponto, cada erro vai custar muito depois. Eu vou chamar aqui a coruja da conspiração, e vou dizer que se calhar foi o Helmut Marko que ligou para lá a dizer: meus amigos, eu gosto do Adjar e gosto do Lawson. Estes dois foram à vida, vocês têm que lixar aí a vida do Tsunoda, que eu não lhe dou atenção nenhuma, e ele está a ser melhor que os outros todos. Do Tsunoda estava a voar, estava a fazer não só uma super corrida, um super fim de semana, um grande practice, uma grande qualificação, e a corrida estava espetacular, só que a sua equipa deixou em mão, tal como a Ferrari deixou os seus pilotos. Em paralelo a tudo isso que estava acontecendo, as saídas de carro, batida, tudo mais, Exato. o Berman, que terminou em 20º, foi subindo aos poucos. Sim, é verdade, é verdade. Portanto, ele foi lindo. ultrapassando os DNF. Eu tentava ver a corrida com amigos. Eles até disseram: epá, o Berman de caminho vai aos pontos, está a ultrapassá-los a todos. Só faltava sair 3. Exatamente. Ia chegar aos pontos devido às desistências. E pronto, depois deste safety car e destas falhas da Ferrari e da Racing Bulls para com o Tsunoda, tivemos luta até ao fim. Com Max Verstappen e Norris, uma corrida super entusiasmante. Eu adorei ver esta corrida da Austrália, acho que foi espetacular por tudo o que se passou, e os dois pilotos da frente estiveram sempre na luta até ao fim,
com ou sem Piastri pelo meio. Tivemos ainda uma pequena luta entre os Ferraris, Hamilton e Leclerc. Sim, Leclerc meio que abusado, ousado, né? Exato, também talvez por causa da frustração, não é? Porque chega uma altura que os pilotos dão tudo e depois sentem-se frustrados e então tentam mostrar o que é que valem depois com o seu colega de equipa, algo que até poderia ter corrido mal, porque eu lembro uma altura que houve ali uma manobra um pouco arriscada que eles podiam ter batido e, e Norris vence a corrida. Sim, vence de forma merecida. Liderou de ponta a ponta, né? Houve poucos momentos ali de estresse ou de ameaça. Foram mais ameaças assim adversas que vieram da meteorologia, né? Dele escapando pela Sim. pista, depois recuperando. Mas o Verstappen, nas últimas 2 voltas, que ele estava ali em cima dele, com o DRS, não chegou, né? Mais de meio segundo de diferença mesmo com o DRS, e mostra claramente que se ele mantiver a consistência, largar bem, porque eu acho que foi um gap dele na temporada passada, que ele largava muito mal. Mas se ele melhorar esse quesito, eu acho que Ele hoje largou bem, ele hoje largou bem. Largou muito bem, muito bem. Eu Exato. acho que ele vai ser um favorito ao título. Com certeza será. Beleza, fantástico. Boa opinião, sim senhor. Foi uma masterclass então de Lando Norris. Uma corrida à chuva, praticamente sem erros. O próprio Max Verstappen teve um erro, o seu colega teve um erro. Ele continuou sempre consistente e acabou por ganhar a corrida. Um outro piloto também. Pode falar. Sim, fala, desculpa. Não queria destacar a cereja do bolo do desastre que foi a Ferrari, que é uma cerejinha pequenininha chamada Hülkenberg. Ele conseguiu terminar à frente das 2 Ferraris. Das 2 Ferraris em 7º lugar. Sim, eu iria falar disso agora nas considerações finais do Grande Prémio. Temos mesmo que começar por Hülkenberg, que fez uma grande corrida. Outro piloto que não se viu durante a corrida toda, mas fez uma excelente corrida, pelo menos. Eu tenho que ver na F1 TV ainda a corrida que ele fez, porque eu não vi nenhuma imagem. Fica já aqui um reparo à realização de Lance Stroll. Lance Stroll, que é um pouco mal amado, é um piloto. Nós sabemos porquê. Porque ele é filho do dono da equipa. No Brasil também porque ele está lá e Drogovic é o terceiro piloto. E então, estás-te a rir. E então há muito achincalhamento por parte dos brasileiros para com Lance Stroll. Mas Lance Stroll à chuva, tirando no Brasil, sempre mostrou boas corridas e hoje não foi exceção. Sim, o Stroll ele me surpreendeu porque ele não teve nenhum erro, né? Foi uma corrida regular para alta, né? Foi escalando aos poucos o pelotão. Ele largou ali mais ou menos no meio do pelotão, 13º, 12º, e pontuou super bem, sem susto, sem estresse. Tanto ele quanto o George Russell, também foi um piloto que ninguém falou nada dele. Ele foi o único piloto dos 20 que não utilizou DRS. Isso não sabia, foste ver isso ao database, exato. F1 Análise. Sim. Antonelli, pelos pingos da chuva, como se costuma dizer, foi passando também até ao 4º lugar, fazendo um bom... Aliás, a Mercedes acaba com este resultado em 2º lugar no Campeonato de Construtores, empatado em pontos com a McLaren, só que a McLaren, como ganhou a corrida, fica à frente. Um bom resultado para a Mercedes, não achas? Sim. Não, o Kimi Antonelli, foi até que a gente conversou em off, para mim ele foi o piloto do dia. Porque você começar lá atrás, no pelotão de trás, e escalando uma pista difícil, ele só errou uma vez e contou com a sorte. E pilotos bons, né, a gente sabe que também conta com sorte, né? Sim, claro. Ele deu uma escapada na única área de escape que tem em Albert Park. Então ele logo recuperou ali, ultrapassou novamente o Hülkenberg, se não me engano, e foi para cima, né? Ele terminou em 4º, recebeu uma punição, né? Em questão de pit stop e tudo mais. Depois, né, a Mercedes apelou contra a decisão e retiraram esses 5 segundos e ele
ficou e cravou o seu quarto lugar, né? Que é uma vitória assim, sensacional para ele. Eu acho que ele foi dos novatos o melhor e dos pilotos também, juntando todo mundo também, na minha opinião. Né? Algumas pessoas falam que foi o Norris, concordo, mas eu tenho que fazer essa ressalva porque ele é o novato, né? Então, o Kimi Antonelli foi sensacional, foi uma corrida espetacular. Foi uma ótima carta de boas-vindas, né? Para a Fórmula 1. Para quem não conhecia ele, para quem não acompanhava ele, e ficava só naquele hype de garoto sensação, esse vai ser o novo Hamilton, esse vai ser a nova estrela da Fórmula 1. Então foi uma boa corrida, foi ótima. Né? Exato, temos aí os comentários também de um amigo de quatro patas que está aí desse lado do Brasil. Tens um cão, no entanto, infelizmente não percebemos a língua dele, mas deve ser então um fado de Antonelli. Williams com o Albon faz um bom resultado. Uhum. Foi pena não falarmos, não vermos o desempenho de Carlos Sainz, que era. Até estávamos mais à espera do que ele iria fazer, não era? Sim, sim. Carlos Sainz é um piloto assim que eu particularmente gosto muito dele. Acho um piloto muito inteligente, uma leitura de corrida absurda. É um cara muito inteligente que consegue extrair do carro. E aconteceu essa fatalidade, né? Ele saiu logo na bandeira amarela, né? Mas agora quero saber como que vai ser o desempenho dele na China, né? Que já é na próxima semana. Exato, eu acho que para pilotos que se estrearam com a sua equipa nestas condições foi para todos muito difícil. Acho que não há assim mais nada a dizer em relação à corrida. Uhum. Foi Eu uma. acho que falta a gente poderia também ver a questão do Gasly, né? Que o Gasly fez bons tempos na qualificatória, nos treinos, mas eu senti que a Alpine não conseguiu manter a consistência. Ele estava perdendo fôlego ali, foi ultrapassado, foi perdendo ali para as Ferraris, que estava com um ritmo abaixo do que a gente esperava, e nem pontuou. Sim, eu acho Né? que Ele ficou em 11º. o carro do Gasly acaba por não ser. Ele faz bons tempos, porque ele é um bom piloto, mas eu reparei que não era um carro provavelmente muito fácil de pilotar, até Uhum, porque ele se deixa ser ultrapassado mesmo com um erro. Portanto, a ultrapassagem de Leclerc e Hamilton dá-se ao mesmo tempo, em comboio, não é? uhum, Porque ele deixa fugir o carro. Ele deixa fugir o carro e foi uma sorte não ir ao muro. sim. Mas notava-se que o carro da Alpine estava um pouco instável e também provavelmente foi essa a razão de Jack Doohan também ter batido. Uhum. Estamos conversados, só queria te perguntar se achas que, porque Max Verstappen novamente confirma a sua candidatura ao título, apesar de ter ficado em segundo lugar, continua. E eu gostava de perguntar se achas que, já numa perspectiva futura, esta Red Bull, sem Max Verstappen, seria na mesma candidata ao título de pilotos. Não, sem Max Verstappen é impossível pensar em títulos. Mas focando no Max, o Max, eu achei ele até bem calmo pós-corrida. Achei que ele ia ficar nervoso, mas ele falou assim: fiquei em segundo, mas mesmo assim fiz Exato. 18 pontos a mais do que em 2024. Então, Ele parecia contente, ele parecia até estar a festejar a vitória do Norris, porque ele agarrou e abraçou e riu-se. É a primeira vez que eu vejo o Max Verstappen a rir-se com o segundo mais leve, lugar né? e a ir cumprimentar todo sorridente o colega de equipa que ganhou. Estamos a conhecer o Sim, novo sim. Max. Não sei se é por causa dele estar a ser pai ou por já estar É, para ele ser igual. Se ele já é tetracampeão, se sim. calhar já não se estará a preocupar tanto com vitórias. Bom, foi eu. Mas assim, por briga, por título, né? Como você me perguntou, assim, a gente nunca pode descartar o Max, né? Porque o Max, ele não foi campeão 4 vezes à toa, né? Então, vai ser difícil, vai ser muito mais difícil do que nos anos anteriores.
né? Não sei se vai ser tão difícil como 2021, em cima daquela última volta sana que até hoje eu tenho na memória. Sim, isso foi dos melhores campeonatos que já vimos, não é? É, A par de 2012, talvez, é. E eu tô confiante, cara. Confiante que ele vai ficar no top 3. Para mim, ele vai terminar no top 3. Mas vamos ver, vamos ver. Ainda é cedo ainda para cravar alguma coisa? eu também sou da tua opinião. Acho que Max Verstappen será, pelo menos no início, candidato ao título. Depois vamos ver se a McLaren realmente vai mostrar então esse domínio, como mostrou, por exemplo, a Red Bull em 2023. Foi o Grande Prémio da Austrália, foi um grande prémio que eu adorei, acho que também gostaste. Sim, foi sensacional. Uh, uh, venham mais grandes prémios como este, porque já estamos aqui há mais de meia hora a falar sobre ele, só sobre a corrida, e é sinal que houve muita coisa. Da Fórmula 2, a corrida principal foi cancelada, sob sprint. Ganhou Durksen com Fornali e Browning em segundo e terceiro, respectivamente. Uhum. Na Fórmula 3, no sprint, houve destaque para a batida de Rafael Câmara e Sim, a vitória na corrida. Eu não vou ser sincero, eu não vi esta corrida de Fórmula 3, gostava que falasses um bocado sobre ela. sim. O, foi um bom, também foi um bom cartão de visitas para quem não conhecia Rafael Câmara, né, o nosso brasileiro, né? Ele teve o melhor tempo das práticas, né, do tempo livre, teve o melhor tempo da qualificatória. No sprint, ele não ganhou, quem ganhou foi o mexicano Ramos, mas na corrida principal, né, foi uma corrida que começou com safety car, né, tivemos 2 safety cars nessa corrida, e ele fez uma boa corrida. Ele sempre que foi dada a largada, né, a bandeira verde, ele sempre estava abrindo segundo a segundo, ali conforme a corrida foi caminhando, mostrando claramente que ele estava, pelo menos nesse circuito, né, ele estava muito acima tecnicamente dos demais, né? Então, corrida vencida de ponta a ponta, foram Muito 20 bem. voltas, né? 20 voltas, com muita chuva, tinha até pato passeando no meio da corrida, negócio bizarro, eu nunca vi isso. Uma família de pato com vários patinhos andando ali pelo meio da pista de Albert Park. Eu vi imagens na. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Mas o Albert Park E, tem essa característica, exato. e foi uma corrida com 2 safety cars, né? Teve em 5 abandonos, teve o nosso amigo lusitano também, o Domingues, que começou em 25º, foi para 20º. Sim, o Ivan Domingas que não tem. Eu não sei se ele tem academia, eu não quero falar falso, mas acho que não tem nenhuma academia adjacente Não, e é um eu acho que piloto. não tem. E é um piloto que infelizmente não tem nenhuma equipa, não é uma equipa favorita, a equipa dele. Claro que a Trident, ou Trident, como vocês dizem no Brasil, Uhum. é sempre uma equipa candidata ao título. Já a Bortoleto foi campeão também O Bortoleto, com a ele Trident. fez o mesmo. Ele tem a volta mais rápida desse circuito no F3. O tempo Fantástico. dele é de 1,33. Portanto, O Câmara conseguiu 1,34. uau, uau. Estamos na presença de dois super talentos brasileiros. Se tivermos tanto tempo à espera de ter um brasileiro na Fórmula 1, parece que muito proximamente vamos ter dois e bons, e muito bons. Uhum. Está fechado o fim de semana. Há mais alguma coisa que me Sim. tenha esquecido? Não, a gente pode falar do público, né? Bateu o recorde histórico de Albert Park, mais de 450 mil pessoas compareceram Fantástico. À chuva, no evento fantástico, fantástico. com a chuva, com a À, chuva. à chuva. Então, só mostra que a Fórmula 1 está no caminho certo. Tá muito bom, muito bom. Então podemos partir então para o lançamento da China, a pista da China, uma pista que eu gosto muito até de conduzir no simulador, mais até do que Albert Park, é muito mais difícil.
Eu sou um bocado pé pesado, pé de chumbo. 56 voltas, Michael Schumacher fez o melhor tempo das pistas em 2004. Eu gostava de dizer o tempo, mas não tenho aqui, à mão, esqueci-me, peço desculpa. Pneus C2, C3, C4, portanto, um nível abaixo ou seja, um nível acima Uhum. de dureza relativamente ao Albert Park. Estratégia que a Pirelli, as estratégias que a Pirelli manda como prognóstico são duas paragens. Duas paragens, Sim. ou médio duro médio, ou médio duro duro, ou então aqueles mais arriscados O consigam macio duro duro, do né? macio duro duro, consigam então tratar bem do macio. Algo que será difícil porque o China tem uma pista abrasiva com aquelas curvas Sim. de médias e longa velocidade, Uhum. não é? Que são mais difíceis. É um fim de semana com sprint. Sim, É um fim de vai ter semana, sprint. é um fim de semana com sprint e É portanto uma pista muito boa para nós, porque tem muita ultrapassagem, muita ultrapassagem. Geralmente toda etapa na China tem muita ultrapassagem acima da média, né? No ano passado ultrapassaram 50, mais de 50 ultrapassagens, e o registro histórico de ultrapassagens na Fórmula 1 foi também lá, em 2016, com 161 ultrapassagens. Surreal. 161 ultrapassagens. exatamente, é uma pista com bastantes ultrapassagens e que não é só isso, é uma pista que a maior parte das pistas tem um standard de condução. Há curvas com por fora ou por dentro, há curvas eh, que se fazem de uma certa maneira e quase todos os pilotos fazem mais ou menos igual. A China tem Uhum. aquela característica de haver pilotos que fazem certas curvas por fora, outros fazem por dentro, outros começam fora, acabam dentro, outros começam dentro, acabam fora, consoante também a própria técnica do, Uhum. do piloto. Queres dizer aí os horários para o Brasil? Claro. É, as etapas vão acontecer na sexta-feira, né? Vai ser um treino livre, né? Que começa meia-noite e meia. Depois a gente vai ter a classificação, né? Do sprint, que Qualificação vai para o sprint. ser que vai ser às 4h30 de Brasília, tá? Depois disso, a gente não vai ter treino livre nem o 2 nem o 3, porque vai ter o sprint, sempre tem essa mudança, né? Então, no sábado, na madrugada de sábado, a corrida sprint, né? Ela vai ser às meia-noite, e depois, às 4 horas da manhã, vai ter a classificação principal, ou seja, Q1, Q2, Q3. E no domingo, né, vai ter a corrida, né, para decidir quem vai ser o vencedor desse GP, que vai ser às 4 horas da manhã. Entendeu? Então é um horário um pouquinho mais tarde em relação ou mais cedo, dependendo, né, se você está indo na Exato. balada, né? Exatamente, é muita gente que fez. Há muita gente que faz isso, não é? Que vem direto então do fim de semana. No fim de semana há muita gente que sai com os amigos, não é? Para a balada, como se costuma dizer no Brasil. Aqui em Portugal também já se diz muito. Aham. A balada é porque é uma palavra muito engraçada que a gente gosta de utilizar. E então as pessoas decidem então ir de direta para. Peço desculpa, para as corridas. O que é. Já disseste tudo então. Isso. Ano É, passado quem venceu foi o Max Verstappen, né? O Norris ficou em segundo. Ferrari teve problema de desgaste de pneu, então é algo que os pilotos têm que ter uma visão nesse ano, né? Principalmente as equipes que têm um problema maior em relação a isso. Foi aquela fatídica corrida que o pessoal criticou muito o Stroll, né? O pessoal estava comentando até quando o Stroll vai ser bancado pelo pai. Passou um ano e continua sendo bancado. é verdade, é verdade, é verdade. Portanto, em Portugal
temos o primeiro practice, aliás, é só há um practice às 3h30 da manhã. A quali para a corrida sprint às 7h30 da manhã. De sexta-feira isto. No sábado temos a corrida sprint às 3 da manhã e temos então a qualificação para a corrida às 7 da manhã. Sendo que depois a corrida então da China será no domingo às 7 da manhã. Eu estou a demorar tempo porque eu estou a fazer a transição de fuso horário porque eu estou na Alemanha e então eu vivo na Alemanha, para quem não sabe, e estou a dar os horários de Portugal. Apostas para a China, meu caro amigo. Qualifica-se. Vamos fazer isto por partes, não vamos fazer isto como da outra vez. Qualificação para a sprint. Primeiro, segundo e terceiro. Para sprint, eu vou apostar Verstappen, Norris e Piastri, nessa ordem. Verstappen, Norris e Piastri. E depois, corrida de sprint. Quem é que ganha? Vai ser Norris, Verstappen e Piastri. Norris, Verstappen, Piastri. Portanto, há uma ultrapassagem, digamos assim. Sim, ok. Sim. Qualificação para a corrida. Qualificação. Qualificação, pelo que eu percebi hoje, né, a questão de desgaste de pneu, eu vou apostar numa dupla da McLaren. Mas dessa vez eu vou apostar no Piastri. Piastri, Norris e Verstappen. Poucas vezes, ok. E depois a corrida principal? Eu vou apostar no Piastri, Norris e Verstappen. Piastri ganha. Piastri ganha a corrida. Bem, seria muito bom que se Piastri ganhasse uma corrida porque iríamos ter mais emoção no campeonato, não é? Em vez de ser uma luta a 2, iria então ser uma luta a 3. Bom, eu como quero mais lutas, eu vou dizer que na corrida sprint vai ganhar Russell a qualificação. Em segundo ficará Norris e em terceiro ficará Antonelli. Acho que os Mercedes vão aparecer em força. E depois na corrida sprint ganhará também Russell, ficará Antonelli em segundo e Norris em terceiro. Na qual o prospecto muda, não é? Porque as pessoas eles podem agora abrir o parque fechado durante a sprint, a corrida sprint e a qualificação. Então aí a McLaren volta ao normal e digamos que fica Norris, Verstappen e Piastri. E depois na corrida ganha Antonelli. Vou explicar porquê. Porque Norris, Verstappen e Piastri partem da frente, mas depois os dois Mercedes ficam logo atrás. Norris e Verstappen embrulham-se no arranque, fica o Piastri à frente com Antonelli e Russell atrás, e depois o Piastri erra e o Antonelli passa. Então fica o Antonelli, Piastri e Russell para a corrida. Vamos ver o Antonelli a ganhar. Eu vou ser bem sincero, eu pensei em apostar em alguma Mercedes, mas eu não sei se vai estar fazendo frio lá na China. E eu acho que se tiver quente, eu não sei se eles vão permanecer fazendo a performance que eles fizeram agora na Austrália. Né? Isso muito pelo que eu também tenho de memória do ano passado, né? Que eles foram bem melhores. Quando estava ffrio, é verdade, em Las Vegas, em Spa, em Silverstone. Eles estiveram bem, era quando fazia frio. Não sei se eles resolveram esse problema, porque ainda não vimos, não é? Porque no Bahrein fez frio. Não teve. Fez frio. Os dois, né? Ontem choveu, não é? Na qualificação teve calor, já não foram tão bem, há que dizer. O Antonelli ficou em 16º e na qualificação foi quentinho, tiveram 30 graus. Choveu e correram bem.
Vamos ver, não sei que temperatura ficará na China, não tenho nenhuma previsão do tempo. Também dar uma previsão nenhuma ainda. O também pessoal está dormindo ainda. também dar uma previsão com 8 dias de antecedência é um bocado arriscado. Uma semana de antecedência, digo, é um bocado arriscado. Mas ficam então as nossas apostas. Considerações finais já não há, porque falámos ao início dos bastidores, acho eu. E mais uma vez foi uma excelente hora que eu passei contigo, meu caro amigo Fernando. É um prazer enorme fazer este podcast contigo, esta bela conversa agradável. Divertimos-nos muito. Não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas plataformas que estão ali aqui, desculpem, aqui no cantinho esquerdo, Aqui. exatamente, aqui no cantinho esquerdo, AceleraCast.fu no Instagram, AceleraCast.fu no Spotify, AceleraCast F1, pesquisar AceleraCast F1 através do YouTube, são as nossas redes sociais para já. Mais tarde, se houver sugestões, iremos continuar. Iremos planear uma live, não na próxima semana. Sim, já na próxima semana, exatamente. Na próxima semana iremos tentar, não vou já prometer por questões técnicas, porque ainda estou um bocado a aprender como é que se faz isto e vocês também vão acompanhar a nossa evolução, mas iremos tentar fazer live domingo às 13 horas do Brasil e às 16 horas de Portugal. Iremos tentar fazer live com vocês. Venham comentar, venham dizer o que é que acham, criticam-nos, digam o vosso microfone não está bom, ou o teu não está mau, ou a vossa imagem não é boa, a vossa não é má, vocês deviam fazer mais isto. No Instagram estive lá, não gostei disto, gostei daquilo. Malta, comentem, digam coisas. Nós estamos aqui para aprender e para melhorar com vocês. Nós estamos aqui para nos divertir. Eu adoro este camarada que está aqui comigo, eu adoro falar com ele sobre Fórmula 1. Foi por isso que nós também decidimos partilhar as nossas conversas a público. Fernando, queres dizer alguma coisa? Queria agradecer mais uma vez aí, né, a oportunidade de estarmos juntos, conversando, trocando ideias, né, fazer um convite para o pessoal para que deixe seus comentários, sugestões, dicas, né, lembrando que esse é um espaço democrático, aberto para todos, para a gente conversar, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. Exato. Se, como o carioca médio fala, né, aquela conversa de bar, de botequinho, né, onde você vai trocar uma ideia, conversar e tal, falar sobre a corrida, sobre o treino, os bastidores. É o adepto de café, que diz em Portugal, exato. Cornetar um pouco o Marco, né, que cornetar já virou um esporte... É nosso... Exatamente. Então é isso, pessoal. Obrigadão aí pela participação aí, tá, Paulo? E agradecer a todos aí. É isso. Like, subscrevam, ativem o sininho, partilhem com os amigos. Exatamente. E um grande abraço para vocês todos. Fui. Valeu. Tchau, Fernando. Tchau. Um abraço. Tchau.